Vamos lá? A questão aborda 3 recipientes, são 3 panelas de materiais diferentes. Uma primeira panela ela é de alumínio, a segunda é de ferro e a terceira é de um material que ele quis chamar de composto, onde o fundo da panela é constituído de 2 materiais, um combinado de cobre e aço. E ele pergunta, ele quer que você coloque nos itens, quer que você marque o item em que você identifique onde o sistema se torna mais econômico. Econômico, Eduardo? É porque no enunciado da questão ele diz o quê? Que a panela, ela conduz calor, né? Da chama ao líquido que está dentro dela, a substância que está dentro dela, o material, o alimento que está dentro dela. Nessa condução, se ela se der mais rápida, essa condução, se o fluxo de calor for mais rápido, a panela aquece o alimento mais rapidamente e você gasta menos gás. E assim o sistema se torna mais econômico. Então ele quer que você bote a ordem crescente do sistema econômico. Aliás, ele quer que você vá do crescente o sistema mais econômico ao menos econômico. Galera, para ir do mais econômico ao menos econômico, você tem que ir da panela que tem maior fluxo de calor ao menor fluxo de calor. Então o que a gente tem que fazer aqui? Calcular os fluxos. Mas você não tem todas as variáveis, mas mesmo assim dá para ter uma breve noção. Então a primeira coisa que eu faria aqui era o seguinte. Eu calcularia o fluxo de calor das 3 panelas. Então eu vou calcular logo aqui do alumínio o que dá para fazer. O fluxo de calor para o alumínio vai ser... Qual é a expressão da equação de Fourier do fluxo? K vezes A vezes a diferença de temperatura pela espessura. No enunciado da questão ele trouxe a expressão para você. K é a condutividade térmica. A é a área de secção por onde a chama atravessa. Será o fundo da panela. ΔT, apesar do delta ser variação, isso na verdade é uma diferença de temperatura. Variação é o quê? Final menos inicial. Para a equação de Fourier não é assim que se lê. Para a equação de Fourier, aquele ΔT lá, eu quero que você interprete como diferença de temperatura. Então, na prática, é de onde o calor sai para onde ele vai. É como se fosse o início menos o final, ok? Sobre a espessura, que ele chamou aí no texto, no enunciado da questão, de D. Mas, na verdade, a gente chama do que a gente quiser. A espessura da panela, ó, que eu chamei aqui de D também. Beleza, quando você usa a equação de Fourier, você consegue entender o seguinte, que como ele deu a condutividade térmica do alumínio, que é 20, tudo ficará em função desse número, 20 vezes A, vezes a diferença de temperatura pela espessura que eu vou chamar de D. E fica aqui mesmo. Quando você vai usar a equação de Fourier para o ferro, para quando a panela é de ferro, você vai usar a mesma equação, só que muda a condutividade térmica. Isso vai ficar então como? A condutividade térmica ele forneceu do ferro, igual a 8, vezes a diferença de temperatura, e a espessura das panelas, ele diz que ela é igual. Então, se eu chamei a primeira espessura de D, a segunda também tem que ser D. Vai para a terceira panela. Na terceira panela, ela é composta, o fundo dela é composto de 2 materiais. Aí você já usa a equação de Fourier de maneira diferente. Para quem não conhecia a equação, ele forneceu no enunciado da questão. Então tá aqui, ó, para você o enunciado da questão, a expressão que você deve utilizar que foi fornecida no enunciado. A condutividade térmica deixa de estar aqui no numerador e você passa a usá-la dessa maneira no denominador. Então vamos usar esse aqui agora. O fluxo para esse combinado, um combinado de quê? De aço com cobre. Vai ficar assim, ó. A, que é a área de secção por onde o calor atravessa, isso ele também considerou que fosse igual para as 3 panelas. As 3 panelas têm a mesma área de secção transversal, a mesma área em seu fundo. ΔT aqui vai ser diferença de temperatura, assim como nas outras, diferença de temperatura. E esse denominador aqui todo aqui muda. Muito cuidado com o detalhe agora. Esse D1, o que é? É a espessura só de um dos materiais. Só que eu tenho aqui que supor que a espessura total do fundo foi dividida em partes iguais. Então eu coloquei aqui metade da espessura para uma substância, para um elemento, e metade da espessura para outro elemento. Então é justamente o que a gente vai ter que fazer agora. Eu vou ter que pegar essa espessura e considerá-la apenas D sobre 2. Essa espessura e considerar apenas D sobre 2. Por quê, Eduardo? Porque lá no enunciado da questão, ele diz que as 3 panelas têm a mesma espessura. E eu não poderia considerar aqui D e D, senão essa panela ficaria com 2D de espessura e ficaria, portanto, diferente das outras. Show de bola? Então eu tive que dividir a espessura D em 2 partes iguais, uma parte para cada material. Usando essa espessura D sobre 2 para quem? Para o material K1. Aí você escolhe qual você quiser, porque aí não vai fazer diferença. Um deles, que é a condutividade do cobre, eu vou usar 40. Mas o outro, também, a espessura é só D sobre 2
sobre a condutividade, K2 eu já vou considerar como sendo o aço. Equivale a 5. Quando você ajeita isso aqui, esse fluxo para esse combinado de aço e cobre vai ficar, ó, vou fazer aqui devagarinho. A vezes A, diferença de temperatura. Aqui vai ficar o primeiro multiplicado pelo inverso do segundo. Então, isso aqui vai ficar D sobre 80. E aqui D sobre 10. A partir daqui, aqui embaixo eu vou tirar um MMC, só do denominador ainda. Esse fluxo do combinado aço e cobre vai ficar A vezes a diferença de temperatura. MMC de 80 e 10, quanto é? 80. Então isso vai ficar 80 sobre 80 por 80 vai dar 1, 1D. 80 por 10 vai dar 8. 8 vezes D, 8D. 8D mais D vai ficar 9D. 9D. Então aqui eu tenho o primeiro, ó, multiplicado pelo inverso do segundo. Esse fluxo, então ele ficará justamente com 80 sobre 9, que multiplica quem? A área, diferença de temperatura, sobre D, que é a espessura. A área, diferença de temperatura, sobre D, que é a espessura. E quando você divide 80 por 9, isso vai dar justamente aproximadamente 8,9. Então, esse fluxo equivale a 8,9 vezes a área, diferença de temperatura e espessura. Ou seja, você tem esses três valores aqui para comparar. Ó. O fluxo que equivale a 8,9, outro fluxo que equivale a proporcional a 20. Então, o fluxo do aço é proporcional a 20. O fluxo do ferro é proporcional a 8. E o fluxo do combinado, aço e cobre, é proporcional a 8,9. E veja que o restante das equações são todas iguais. Ou seja, quando eu for colocar na ordem, eu tenho apenas que olhar para esses números. Então, na ordem, ó, o fluxo do alumínio consegue ser maior do que o fluxo do combinado de aço e cobre, que consegue ser maior do que o fluxo do ferro. Isso vai tornar a panela de alumínio mais econômica que a panela do combinado, que a panela de ferro, onde seu fundo é de ferro. Beleza?